Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos abordar um tema que desperta o interesse de muitas pessoas que se propõem a estudar a logoterapia ou têm curiosidade acerca dela, né? Que é o tema do sentido da vida. Mas iremos abordar esse tema da seguinte forma, colocando 3 atitudes que são importantes para facilitar a vivência de sentido na vida, tá? Mas antes de a gente ir para esse tema de hoje, muito interessante, vou fazer um pedido, que vocês possam se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, certo? Então vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de entrar propriamente nas 3 atitudes possíveis, né, entre outras, claro, que podem favorecer essa vivência de sentido na vida, eu acho importante minimamente trazer uma compreensão sobre esse sentido na logoterapia. Esse sentido, dentro dessa perspectiva psicológica, né, aborda uma compreensão de um sentido situacional. Ela trabalha com essa compreensão de um sentido situacional. O que seria isso? Um sentido que ele é vivenciado, né, de uma maneira única e irrepetível, considerando a unicidade da pessoa e da situação, e nesse sentido ele varia de pessoa para pessoa e de situação para situação, de momento para momento. E além disso, esse sentido ele não é algo que pode ser artificialmente ou racionalmente criado, fabricado, construído. Não é algo que simplesmente eu vou, a partir de hoje, né, pensar que isso vai ser o sentido da minha vida e a partir desse movimento, né, eu vou ter essa experiência. Não. Ele se dá a partir de algo que acontece na relação única, né, dessas pessoas singulares no mundo. E é algo que precisa ser descoberto, encontrado diante dessa experiência singular, ok? Tendo feito essa introdução acerca do sentido da vida e desses aspectos, a gente vai adentrar nessas 3 atitudes que podem facilitar a gente encontrar sentido na vida. A primeira delas diz respeito à atitude de estarmos abertos à vivência das nossas experiências, à nossa relação com o mundo e com as possibilidades. Então, esse ser humano é um ser que está em relação com o mundo, né? Com as pessoas, com as situações, e à medida que esse ser humano ele vai se fechando a esse movimento relacional com esse mundo, com essas pessoas, com essas possibilidades, ele também vai se afastando dessas possíveis experiências de sentido que ele pode vir a encontrar em sua vida. E isso não é algo muito distante da nossa realidade. Muito facilmente a gente acompanha pessoas que acabam se fechando, né, a essa experiência do viver, seja por questões de dificuldades no sentido diagnóstico, psicopatológico, ou no sentido de história de vida, de crenças, né, de desilusões, de traumas, enfim. Muitos podem ser os motivos que vão colaborando, entre aspas, né, que esse ser humano ele vá se fechando a essa vivência relacional e a essas experiências e possibilidades em sua vida, ok? Então, essa é a primeira atitude, né? A atitude de estarmos abertos diante da nossa relação com o mundo, com as pessoas e as possibilidades. Uma segunda atitude muito importante é a atitude de considerar a si mesmo dentro desse processo. Parece ser algo óbvio, né? Mas muitas vezes o que acontece é que nós vamos vivenciando as coisas de uma forma que nós anulamos nós nesse processo relacional com a vida e as possibilidades e as pessoas. Então, quando a gente se anula, quando a gente se despersonaliza e vivencia as coisas de uma forma inautêntica, a gente se torna incapaz de vivenciar esses sentidos e de vivenciar essa postura autotranscendente em relação à vida, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que passam a agir conforme os outros dizem que ela deva agir, conforme os outros costumam agir, e
ou então até abrindo mão totalmente de si, né, se despersonalizando diante do processo de viver, e isso vai trazendo consequências, né, para a sua vida e cada vez mais distanciando ela dessa vivência autêntica e autotranscendente. Para que a gente possa vivenciar esse sentido, é necessário considerar a si mesmo, né? Olhar também para esse lado da relação, que é o ser pessoa única e irrepetível, né? E à medida que nós despersonalizamos e agimos como todo mundo age, nós agimos de uma forma que se distancia desse lugar de unicidade necessário para uma vivência de sentido. Um outro fator importante, uma outra atitude necessária para a vivência de sentido seria não somente considerar a si dentro desse processo de experiências, de vidas, de decisões, mas também considerar a unicidade das situações, dos contextos que se apresentam diante da vida. Como a gente fala muito dentro da logoterapia, né? A vida nos convoca. A vida nos convoca diante de cada situação, nova situação que nos deparamos. E cada nova situação também encerra uma possibilidade de vivência de sentido. Mas o que dificulta muitas vezes a gente encontrar esse sentido diante de cada nova situação é que nós acabamos vivendo essas unicidades da situação de uma forma rígida, né? Sempre tentando reproduzir uma mesma resposta, a situações diferentes da vida. E, às vezes, a vida exige que nós tenhamos uma flexibilidade para se dirigir a formas novas e criativas de vivenciar esses momentos, né? E isso, por mais simples que pareça a compreensão, na prática, muitas vezes é difícil, né? Porque nos deparamos com situações que não estamos acostumados, que não tivemos uma história de vida, uma experiência que nos favoreceu habitar aquelas possibilidades de ação, de escolha, né? E, às vezes, nos deparamos também com fatores dificultadores para darmos certas respostas, como sofrimentos, né? Enfim, então, é necessário também para facilitar uma vivência de sentido, né? Encontrar sentido na vida, a gente poder estar aberto e considerar as situações únicas e irrepetíveis e o que ela nos coloca, né, como possibilidade, algo que nos convoca a agir diante dessa experiência do viver. Ok? Espero que eu tenha sido bem compreendido nesse tema e que vocês tenham gostado. Agradeço por assistirem o vídeo até aqui e peço que vocês coloquem os seus comentários, sugestões para vídeos futuros do nosso canal. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.